E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. A nossa análise de hoje vai mergulhar de cabeça numa batalha silenciosa, bilionária e muito intensa que está rolando agora mesmo pelo controle das instituições religiosas modernas. A gente vai destrinchar essa verdadeira guerra por influência, focando bastante no que levanta a obra Pastores à Venda, da Megan Baixa, e nas respostas acadêmicas a tudo isso. A grande pergunta que vai guiar a gente hoje é exatamente essa. A igreja moderna ainda é um santuário espiritual ou já virou um campo de batalha político? Esse é o cerne da questão. Não estamos falando de simples debates teológicos de domingo, mas de estratégias sociopolíticas de altíssimo nível, envolvendo dinheiro grosso e muita disputa de poder. Para manter a total imparcialidade e entender todos os lados, a gente vai passar rápido por esse roteiro, primeiro campo de batalha ideológico, depois mergulhamos no livro Pastores à Venda, debatemos a questão do prestígio, o financiamento dessas mudanças, olhamos a contraperspectiva progressista e fechamos com essa ideia de uma igreja dividida. Vamos lá? Seção 1. O campo de batalha ideológico. Para entender o motivo de toda essa disputa, a gente precisa olhar para a escala colossal dos números em jogo. Olhando para esse gráfico, fica fácil entender por que esse grupo é um alvo tão cobiçado. Os evangélicos formam cerca de 32% do eleitorado dos Estados Unidos. Gente, isso é praticamente um terço de quem vota. É um bloco gigantesco e que, historicamente, pesa forte para o lado conservador nas urnas. E é exatamente por causa desse peso monumental que os analistas conservadores apontam o seguinte: esse grupo demográfico é visto por ativistas políticos progressistas como o obstáculo definitivo, a última grande muralha cultural que impede a aprovação de políticas sociais mais amplas, como novas diretrizes climáticas, fronteiras e questões de gênero. Isso nos leva à seção 2, focada na obra Pastores à Venda, da Megan Basham, que expõe justamente como essa base eleitoral gigante estaria sendo influenciada. A tese central da Basham é bem contundente. Ela argumenta que há muito dinheiro de organizações de esquerda operando nos bastidores para cooptar líderes evangélicos. O objetivo disso, mudar sutilmente e aos poucos as convicções daquele bloco massivo de eleitores para que passem a aceitar políticas mais progressistas. Um ponto fortíssimo da obra é a afirmação de que conceitos teológicos milenares estão sendo sistematicamente trocados por discursos políticos laicos, ali mesmo, no púlpito. A escatologia, por exemplo, que estuda o fim dos tempos, vira debate sobre mudança climática. O perdão bíblico é substituído pela teoria crítica da raça, e as doutrinas sobre o pecado abrem o espaço para a afirmação identitária. É literalmente uma troca de vocabulário moral. Mas por que, afinal, lideranças religiosas fariam essa troca? Seção 3. A atração do prestígio. O livro identifica duas tentações principais. A primeira tentação é a validação secular. O livro aponta que muitas lideranças conseguiram uma projeção nacional absurda, ganhando perfis super elogiosos em jornais gigantes como The New York Times, exatamente por baterem de frente com seus pares mais conservadores. O canto da sereia do prestígio midiático é muito forte. A autora dá nomes aos bois. Ela cita figuras como Russell Moore, David French e Francis Collins, argumentando que o desejo de ser aceito pela grande mídia acabou afrouxando a pureza da doutrina. O argumento aqui é que, ao buscarem os holofotes seculares, esses líderes precisaram suavizar suas posturas. A segunda tentação envolve algo bem mais prático: dinheiro. Seção 4. Financiando mudanças progressistas. 2 milhões de dólares. Esse número absurdo representa só uma doação inicial vinda da Lilly Endowment para a publicação Christianity Today. A obra Pastores à Venda usa isso para ilustrar como o capital é injetado diretamente em esforços ideológicos por organizações que, segundo a autora, não têm qualquer compromisso real com a ortodoxia cristã. E a lista das fontes continua. O dinheiro flui aos milhões de fundações como Arcus, Democracy Fund e Open Society direto para instituições conservadoras. A intenção relatada é bem clara: amolecer posições duras em temas muito sensíveis como a pauta LGBTQIA+. É uma injeção de capital gigantesca visando mudar a rota da igreja de dentro para fora. Agora, para termos uma visão completa e imparcial, a gente entra na seção 5, a contraperspectiva progressista. O que a academia tem a dizer sobre tudo isso? Para os sociólogos e teólogos progressistas, a história é bem diferente. Eles defendem que o conservadorismo religioso, na verdade, mantém hierarquias extremamente opressivas e desiguais. Para essa visão acadêmica, essas estruturas tradicionais não são inquestionáveis, mas sim construções sociais que precisam desesperadamente de uma reforma em nome da equidade.
Fontes acadêmicas reforçam que as interpretações conservadoras muitas vezes criam uma identidade de subserviência feminina. E o perigo disso, segundo os estudos sociológicos, é que essa dinâmica acaba alimentando a violência baseada em gênero e a desigualdade social. Daí a necessidade, segundo eles, dessa intervenção e renovação de pensamento. Essa tabela ilustra perfeitamente o cabo de guerra que está acontecendo. De um lado, a visão conservadora destacada pela Megan Basham, focada em proteger a ortodoxia contra o secularismo. Do outro, a visão acadêmica e progressista, totalmente focada na equidade social e em desmantelar o que chamam de hierarquias opressivas. Então, em vez de enxergarem essa movimentação progressista como uma infiltração maliciosa, os estudiosos a veem como uma evolução essencial. Eles propõem, por exemplo, olhar para figuras bíblicas como Maria, não sobre a ótica da submissão passiva, mas sim reinterpretar essa imagem como um símbolo poderoso de força e libertação para quem é marginalizado. Chegando à nossa última parte, seção 6, uma igreja dividida. O que acontece na prática quando essas duas forças inabaláveis colidem? Bom, após o lançamento da obra Pastores à Venda, a retaliação contra Megan Basham foi pesadíssima por parte de muitos líderes. Mas os defensores da obra usam um ditado militar maravilhoso para explicar isso. O fogo antiaéreo é sempre mais intenso quando se está sobre o alvo. Para eles, essa chuva de críticas só prova que ela acertou na ferida. Do outro lado, a visão acadêmica progressista argumenta que essa resistência feroz dos conservadores é apenas um último suspiro desesperado, uma tentativa de segurar um status quo patriarcal diante da marcha que eles consideram inevitável por mais equidade social e direitos humanos. No fim das contas, somando as fontes investigativas com as sociológicas, a conclusão é incontestável. A religião hoje passou longe de ser apenas um espaço puramente espiritual. Ela se transformou numa arena sociopolítica gigante e superfinanciada, com visões de mundo totalmente opostas, disputando o volante moral da sociedade. E isso nos deixa com uma reflexão bem pesada para fechar a nossa análise. Considerando esses 32% do eleitorado, será que uma instituição unificada consegue sobreviver num mundo tão polarizado? Ou ela está fadada a se fragmentar de vez? Afinal de contas, ainda sobra espaço para algum meio termo quando as apostas ideológicas, financeiras e morais estão tão altas assim? Fica aí o questionamento para a gente continuar acompanhando esse cenário fascinante.